Fala galera, estou recebendo aqui João Batista Filho, Berton. para quem não conhece, jornalista do Rio Grande do Sul. Ele vai contar um pouco da história dele e vocês vão entender por que eu resolvi fazer essa entrevista com ele. Aquilo que eu falo para vocês de não esperarem uma emissora para serem felizes no jornalismo, vocês já vão entender isso aqui. João, obrigado primeiro por aceitar fazer essa entrevista comigo, participar do nosso canal. Aqui a gente fala muito sobre jornalismo. Conta um pouquinho da tua história. A gente trabalhou junto na TV Record. Eu na TV, você na Rádio Guaíba. Isso. E aí, é do mesmo grupo, né? Da você Record começou aqui. na Guaíba? Em Porto Alegre, sim. Eu comecei em Osório, que é uma cidade a 100 quilômetros aqui de Porto Alegre, que não faço necessariamente futebol profissional. Já começa por aí. Muita gente chega e fala assim, Berton, eu sou de uma cidade pequena e eu acho que eu não vou conseguir me desenvolver no jornalismo, porque aqui não tem futebol, eu preciso ir para um grande centro. Você é de Osório. Isso. Quantos habitantes tem Osório? Cara, agora deve estar com uns 40 mil, 50 mil no mais. Jogo profissional não tem? Não. E aí, como é que você começou? Então, tem o futebol amador, campeonato municipal da cidade e campeonato Serra Mar, que é um pouquinho mais forte, assim, tal, mas é tudo amador. Aí eu fui pra rádio por indicação de... Precisava de emprego, eu gostava disso, mas não tinha nem faculdade de jornalismo na minha cidade, eu fazia educação física. Tava começando a vida. Olha só. E aí eu fui trabalhar na mesa de som da rádio. E aí daqui a pouco eu pedi uma oportunidade, os caras me deram, eu fui entrevistar a torcida. É bem engraçado isso, até porque a minha primeira entrevista foi com o presidente do clube. E eu fui, vou chegar aqui entrevistar o torcedor aqui do GAO, que é Grêmio Esportivo... Não, Grêmio Atlético Osório, GAO é o nome. E aí, aqui no GAO, e aí eu entrevistei, e aí na realidade era o presidente. Aí o cara deu a entrevista e tal, só que os outros camaradas da rádio disseram, tu acabou de entrevistar o presidente. Eu falei, ele é torcedor igual, é torcedor. Todo presidente é torcedor do Todo clube. presidente Mas tem que torcer. Fazendo educação física e já dando os pitacos dentro do jornalismo. Muito legal. Aí depois, sim, eu fiz o curso de rádio, comecei a trabalhar legal, e aí, posteriormente, acabei mudando a faculdade, vim fazer aqui em Porto Alegre, no IPA, faculdade de jornalismo. Mas o mais legal, João, é que você não esperou iniciar a faculdade para já começar a ver que era aquilo que você queria. Ou, tipo, se tu tá começando a faculdade, também já começa, entendeu? Vai e mete a cara. E aí, sim, eu comecei a fazer alguns jogos muito poucos jogos assim, a gente vinha para Porto Alegre para fazer, eu sabia assim, é a chance de eu aparecer, eu preciso me destacar. E até a gente conversava anteriormente, eu vi numa oportunidade, numa entrevista com o Tite, que então era técnico do Inter, e eu precisava fazer a pergunta para ele, porque eu sabia assim, se eu fizer uma boa pergunta, eu vou me destacar. E eu lembro depois de uma outra entrevista do REC, tava pensando aqui, o Luiz Carlos REC, que era da Rádio Guaíba, hoje está na Rádio Grenal aqui em Porto Alegre, o REC era o chefe de esportes, e ele foi entrevistar o Fernando Carvalho, e eu disse assim, eu vou chegar junto, porque eu vou entrevistar junto com ele. Vou estar ali perto. E ele tava ali entrevistando, eu cheguei e comecei a fazer, antes o dirigente falava exclusivo assim, e aí era uma pergunta a ele, uma pergunta a ele, e eu sabia que era a chance que eu tinha para aparecer. E, posteriormente, eu fui convidado, 6 meses depois, eu fui convidado para vir para cá. Para a Rádio Guaíba, Porto Alegre. Para a Rádio Guaíba. Então, olha como... olha o caminho que ele trilhou. Primeiro, de uma cidade pequena, como a gente destacou aqui, Osório. Não tem futebol profissional, não tem um grande centro. É próximo de Porto Alegre, mas nem tanto, né? Quase 100 quilômetros. Sim. E ele conseguiu sair de lá e vir para um grande centro, onde tem 2 times que fazem grandes coberturas por aqui. Mesmo não traçando a faculdade, não fazendo faculdade de jornalismo, começou a se meter no meio do jornalismo, porque, é isso que eu quero, então eu vou começar a me meter por aqui. E aí, viu uma oportunidade de fazer um networking. Porque o que você fez, na verdade, você se aproximou de pessoas que depois te contrataram, no caso do Luiz Carlos REC, né? Você fez lá uma pergunta pro Tite. Aliás, você brifou, mas você não contou. Como é que foi essa pergunta pro Tite? Que então, o Tite o Corinthians tinha sido campeão, tinha sido recentemente campeão ali foi a coletiva pós-jogo. Corinthians campeão da Copa do Brasil e tal. 2009. Em 2009, e todo mundo... Não, 2009 não. Foi 2009. Exatamente. O Tite pelo Inter. O Tite pelo Inter. Mano pelo Corinthians. O Mano pelo Corinthians, campeão da Copa do Brasil. O Ronaldo estraçalhou com o jogo lá em São Paulo e tal. Depois aqui o D'Alessandro fez aquela palhaçada com o William e tal coisa. E eu pela Rádio Osório, uma rádio pequena, e fui pra entrevista coletiva. E a gente nem tinha condições técnicas de fazer a coletiva. Eu gravei a coletiva para colocar depois. Eu não tinha condição, não tinha equipamento naquela oportunidade.
E aí o que acontece? Eu disse assim, eu preciso fazer uma pergunta. E eu fiz, eu lembro que eu pedi pro Serginho Boas, o Serginho Boas, que é da Rádio Gaúcha aqui, fez uma pergunta, e a Débora de Oliveira, que também a gente conhece, eu sei que eu pedi pra ela, na terceira vez alguém me entregou o microfone. Eu falei, eu tenho que fazer uma pergunta diferente. Eu dei uma porrada no Tite. Eu peguei e disse, Tite, e todo mundo tava... E ele lembra disso, o Tite já me disse isso. Eu lembro dessa tua pergunta, tu tava assim atrás de uma lixeira, exatamente, com um gravadorzinho. Eu perguntei, tu prega merecimento. O Corinthians mereceu ser campeão e mais, o teu time não mereceu, porque se tu não foi campeão, talvez tu não mereceu. E aí ele deu uma resposta lá, dizendo que perdeu o Nilmar, perdeu o Kleber, que foram para a seleção. E ele disse, me marcou porque eu vi um gurizinho de, na época, 18 anos, me dar uma porrada, e todo mundo tava numa boa. E foi ali, os caras viram que eu tinha personalidade. Ali você se ressaltou, se você saltou os olhos de quem tava... Acho que sim, assim, depois não, de falar que... mas isso é muito legal. Então, assim, você para começar por aí, né? Ele já começou a criar a carreira dele criando as oportunidades. Muita gente me diz assim, Gustavo, mas ninguém me abre portas, ninguém me dá uma chance. E eu falo muito pra galera, criem as oportunidades. Quer dizer, você nem cursando jornalismo estava, você foi lá de enxerido, começou lá a trabalhar na rádio, não sei o quê, foi daqui, na mesa de som, se enfiou numa coletiva, quando começou a fazer jogo amador, se enfiou numa coletiva, daqui o microfone e você criou sua oportunidade. Você sabia que essa era a sua chance. E aí você começou a trabalhar na Rádio Guaíba. Beleza. Sua carreira se desenvolveu, você foi pra Band. Isso. Na realidade, eu fiz 3 anos de Rádio Guaíba, depois saí da Rádio Guaíba, fui pra Rádio Grenal, que é uma rádio que fala só 24 horas de esporte, fiquei pouquíssimo tempo, uns 9 meses. Quando eu saí da Rádio Grenal, acho que tem um marco na minha carreira, porque assim, eu saí da Rádio Guaíba, eu saí da Rádio Grenal, e eu lembro que eu fui pra praia e eu sempre fui, graças a Deus, muito trabalhador, pelo menos nunca ninguém me criticaram por várias outras coisas, não por isso. E aí eu lembro que os caras me mandando informação e eu não tinha onde colocar. Não tinha o que fazer. E aí eu lembro do assessor de imprensa do Roger Machado me mandaram mensagem que o Roger tinha saído do Grêmio então para ser técnico de futebol e que ele queria ter uma entrevista se eu tinha interesse. E eu pensei, vou criar um blog. E eu criei um blog no Blogspot. Existe até hoje lá. E eu criei um blog e comecei a botar. E eu lembro que no primeiro final de semana, só colocando assim, claro, divulgava nas minhas redes sociais, não custou nada. Eu peguei um computador na praia, em Cidreira. Não é praia, tem mar. Cidreira não é praia, tem mar. Pra quem não é do Rio Grande do Sul, né? É uma praia, um mar chocolate, assim. E aí eu fiz e comecei a botar as informações que me chegaram ali. Que chegavam. Que o Roger Machado estava saindo do Grêmio, alguma coisa desse tipo. E eu lembro que no primeiro final de semana, claro, por eu já ter trabalhado da imprensa aqui, ajudou porque eu tinha alguns seguidores no Twitter, no Facebook. E eu comecei a botar nas minhas redes sociais, no primeiro final de semana deu 11 mil acessos. Aí eu falei, cara, eu posso dar certo aqui e me destacar aqui. Eu nem pensava em ganhar dinheiro com isso. Eu pensava em me destacar, aparecer de novo. E aí eu criei o blog, que foi o primeiro empreendimento assim, que eu tive, foi o blog. Depois, posteriormente, eu criei um blog profissional, aí uma empresa chamada Final Esportes pediu para eu alocar o blog com eles, aí depois eles comercializavam e eu ficava, e posteriormente depois eu fui sozinho. Hoje eu tenho um blog que é só meu. Nessa situação do blog, eu lembro que uma vez eu estava no Estádio Olímpico, eu ia nos treinos, aí já fazendo jornalismo, já cursando jornalismo, já com curso de rádio, eu ia nos treinos e o Fabiano Baldassi, que tu conhece bem, aqui do Rio Grande do Sul. Jornalista também do Rio Grande do Sul, hoje identificado com o Internacional. Na época o Fabiano Baldassi tinha saído da Rádio Gaúcha, tinha ido para Bandeirantes, e eu tinha dado que o Mabilha, que era o técnico do time B do Grêmio, tinha pedido demissão, tinha sido demitido. E ninguém tinha. E eu tava no Olímpico para fazer um treino e o Baldassi me manda uma DM e disse assim, tu é o jornalista que mais dá informação no Rio Grande do Sul e tu nem emissora tem. E ele disse assim, eu acabei de te indicar pra Band porque tu precisa estar num veículo. E de fato, posteriormente depois, Ribeiro Neto me ligou, queria me contratar e as coisas foram acontecendo. Mas eu só fui contratado pela Bandeirantes, embora já tendo passagem por Rádio Guaíba e Rádio Grenal, por conta do meu blog. Por conta do blog. Olha que coisa interessante. Então assim, ele já tinha passado por 2 emissoras. Gente, pra quem não é do Rio Grande do Sul, a Rádio Guaíba é uma rádio tradicionalíssima do Rio Grande do Sul. Ela existe há anos, talvez nos anos 70 e 80 era a rádio mais tradicional, tinha 80, 90% da audiência do Rio Grande do Sul. Ele passou por essa rádio. Ele passou por uma outra rádio chamada Rádio Grenal, que vem da escola da Pampa, que é ligada à Rede TV, né? Então, assim, tem também uma audiência muito boa. Hoje é a segunda colocada aqui no Rio Grande do Sul. Mas ele só chegou a Bandeirantes, a outra emissora, por conta de um empreendimento onde ele começou na cabeça dele, em colocar as informações e colocar ali.
Bom, e aí depois, no fim, você trilhou sua carreira no rádio, na TV Bandeirantes, saiu também da Band e hoje você tem um canal no YouTube. Isso. E esse canal do YouTube tem quanto tempo? O que acontece? Eu trabalhei alguns anos na Bandeirantes, aprendi a fazer televisão, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Ótimo. Óbvio que todo mundo sempre gostou, o Chico Garcia me ajudou pra caramba, acho que todo mundo conhece o Chico. E o Chico foi me dando dica, dizendo, faz assim, faz assado, e vai treinando, beleza, comecei a fazer. Aí eu fazia rádio, fazia TV. Quando eu saio da Bandeirantes, por uma série de circunstâncias, eu invisto no meu blog e digo assim, eu vou aqui porque aqui eu, quando posso, tá certo. E de fato, toda vez que eu foquei mais nas minhas coisas, deu muito mais retorno, inclusive financeiro, assim, tipo, tu consegue não dividir atenções. Aí, nesse momento, eu começo a trabalhar no blog, ele dá certo, só que o que foi um ano depois que eu estava só no blog e conseguindo me sustentar tão bem quanto em outras emissoras, em outros lugares, vivendo super bem e até de certa forma... Eu não gosto desse negócio de, você faz seu horário, porque é uma mentira. Ninguém faz seu horário em jornalismo. Se cai o técnico à meia-noite, tu tem que ir lá e publicar. Então, não tem que fazer seu horário. A única vantagem é a seguinte, vou dizer, acabei de falar por causa da praia. Eu tinha a possibilidade de ir pra praia, mas assim, eu ficava atento sempre, porque acontecia alguma coisa, eu tinha que postar no meu blog. Sempre atento, né? Normal. Não desliga nunca. Aí eu fui convidado para ir por uma TV chamada RDC, que é um projeto novo, começou aqui. E era uma TV só da NET, só pegava na NET. Lá, como era tudo, todo mundo fazia tudo, eu aprendi a editar, a fazer edição. E eu disse, eu posso ver uma oportunidade aí. Eu vou criar um canal. O que me impedia de criar um canal no YouTube, e o Jorge Nicola da ESPN ficava me enchendo o saco, porque ele sempre me perguntava alguma coisa, ele disse, tu tem muita informação, bota no YouTube, porque até o pessoal de São Paulo vai gostar, o pessoal de outros lugares. E eu criei, aprendi a editar, peguei um celular, o meu celular, um microfonezinho baratinho, e eu tava falando pra ti aqui, pra quem acha que é caro, tem microfone no Mercado Livre bom, tô falando de qualidade muito aceitável, por R$12. R$12, é só procurar no Mercado Livre, procura microfone Kanko, com K, R$12, ele vai... Assim, óbvio, se tu tá num estádio de futebol, ele não vai ser tão bom quanto os microfones que a gente trabalha. Pra fazer um blog, pra na soltar... tua casa, em qualquer lugar, ele vai estar, assim, uma qualidade muito bacana. Um celular... O meu até era um iPhone, mas pode ser qualquer outro smartphone. Pega um lugar bem iluminado e o que eu fazia? Eu pegava as informações do dia e colocava. E aí, como eu sabia editar assim pouco, eu tirava ali o início, botava uma aberturinha que eu mesmo fiz, eu consegui e fui. Aí sim, no começo, Berton, eu até tava mandando pro Chico Garcia, que depois o Chico Garcia fez um canal no YouTube porque eu enchi o saco dele. Já ganhou até plaquinha. Já ganhou até plaquinha. E aí eu enchi o saco dele, falei, Chico, faz porque é bacana. E eu tava vendo, os primeiros dava 250, 300 pessoas. Quando passava de 1.000 eu achava o máximo. E gente, eu já tinha uma trajetória, mas era pequena, porque o YouTube é um outro caminho. Aí o Rico, tem vídeo com 200 mil acessos. Olha mas assim, que legal. Quanto tempo de... 6 meses. 6 meses de canal, ele tem 200 mil acessos, 100 mil inscritos? Eu tô com 102 mil inscritos. Em média eu tô fazendo 3 milhões de visualizações por mês. 3 milhões de visualizações os vídeos dão de 20 a 50 mil a audiência. É que dependendo do assunto, né? Mas normalmente de 20 a 50 mil algumas coisas que vale a gente pensar que você falou. Primeiro assim, você já tinha uma trajetória, mas você começou pequeno. Às vezes a galera quer começar sendo desimpedidos. Sim, né? Normal. Quer começar tendo 1 milhão de acessos, quer começar com 1 milhão de inscritos. Todo mundo começa pequeno, todo mundo tem que dar o primeiro passo. E não é de uma hora para outra que você conquista uma audiência. Né? Eu acho que aí depois você pode até passar mais detalhes técnicos, mas que eu vejo de fora. Consistência, né? Uhum. Você tem que manter uma consistência de informações, uma periodicidade de informações, e começar a acostumar a sua audiência. E aí você começa a criar, não é de uma hora para outra, não é em uma semana, não é em um mês. Ele foi em 6 meses, ele está começando a colher os resultados agora, com 3 milhões de acessos mês, com 100 mil inscritos. Daqui um ano, quanto que ele vai ter? Então assim, é constância e deixar o tempo fazer o seu trabalho. Eu acho que isso tem uma trajetória. E de novo, tá? Ele não esperou uma emissora chegar e dizer assim, vem aqui, João Batista, que eu te quero e tu vai ser o nosso jornalista. Não, ele foi lá, ele teve coragem e colocou o canal dele. E de pouquinho em pouquinho você tá agora construindo a sua audiência. Eu acho que hoje é o contrário, né? A gente estava conversando aqui no bastidor, me convidaram para voltar para a TV, eu disse, eu volto, desde que não influencie no meu canal.
Você quer manter o seu canal no YouTube. Meu canal no YouTube fica aqui. O meu blog também fica aqui. E pode ser um canal no YouTube, mas pode ser uma conta no Instagram. Pode. Pode ser uma transmissão no Facebook. Pode ser um blog. Pode ser podcast. O que eu acho... tem duas coisas que eu pensei em falar. Às vezes o pessoal olha assim, 3 milhões e diz... também o cara faz 3 milhões de acessos. Primeiro que eu não fiz isso de cara. E segundo, que é possível tu ganhar uma grana bacana. Tu não vai ficar rico, porque dificilmente tu fica rico. Mas tu ganha uma grana bacana com bem menos acesso. É a primeira coisa. Segundo, então não te preocupa com isso. E mesmo se não der acesso, o meu blog lá no começo não me deu acesso, mas ele me deu um emprego na Rádio e TV Bandeirantes. Deu oportunidade. Que mudou a minha vida, que foi muito importante para mim. Outra situação que eu acho que é bem interessante o pessoal pensar é assim, ó. Cara, faz algo diferente. Procura algo diferente. Não adianta tu chegar e vir aqui e relatar o treino. Porque o treino, a rádio já deu, a Fox já deu, a ESPN já deu, a Bandeirante já deu, a Record já falou. Procura alguma coisa diferente, sabe? Tenta algo diferente, tenta uma pergunta da coletiva diferente, tenta no YouTube e no blog, faça algo diferente. E a grande vantagem, até tu falou, tenta no Instagram, acho que pro Instagram é muito bacana, Instagram e Facebook, se tu postar direto, é muito bacana para te dar visibilidade, para que alguém veja o teu trabalho e daqui a um pouco tu é contratado. Mas, assim como o Uber deu a chance do cara que não Porto Alegre, por exemplo, tá custando R$500 mil uma placa de táxi. Ele deu a chance do cara que quer trabalhar, ele tem um aplicativo, o aplicativo faz tudo para ti e te repassa um percentual. Hoje o YouTube e o AdSense, que é o programa de afiliados do blog, para tu que tem um site, se tu quiser ter um site, o que ele faz? Ele faz toda a estrutura, ele te dá tudo, tu só tem que criar o conteúdo e ele vende para ti. E aí ele repassa uma porcentagem. E te repassa um percentual. Então assim, aproveita essa oportunidade também para fazer um negócio para ti. Ou, daqui a um pouco, te colocar numa empresa também. Você está vivendo disso? Eu vivo disso. Você tem família? Tenho. Casado? Claro. Tem filho? 2. Sustenta tua família? Todo mundo. Com o dinheiro, com o jornalismo que você faz no YouTube? No YouTube. Há 6 meses com o canal? Há 6 meses com o canal e antes com o meu blog. Eu já sobrevivia com o meu blog. Enfim, eu até tenho outros trabalhos, assim, como a própria TV e tal, mas o bacana é isso, assim, eu não abro mão disso que eu construí, porque, assim, tu não corre risco de ser demitido, o Google não vai falir tão cedo, então... Se o Google falir, é possível, né? Mas outra empresa vai entrar. E a gente vai estar numa crise mundial gigantesca, né? Onde possivelmente todos os outros jornalistas também vão estar desempregados. É possível, né? É possível. Não, então eu acho que essa para mim o caminho mais... existem outros, se tu pesquisar, uma coisa interessante. Eu lembro que na rede dessa Casa da Praia, quando eu criei o blog, no dia que eu criei o blog, assim, no final de semana que eu criei, que eu vi que dava certo, a minha esposa até brinca, que na época era namorada, ela brinca que ela me perdeu por uns dias, porque eu li 40 artigos. Eu nunca vi, eu li 40 artigos. O Rodrigo Oliveira, que tu conhece, que é repórter aqui, ele brinca, ele diz, cara, é que algumas coisas que posteriormente os caras foram implantar em Gaúcha ZH aqui, em Zero Hora, eu já falava para ele porque eu já tinha lido. Então, às vezes eu vejo o teu curso, eu já vi, esses dias tu liberou as aulas de graça lá, eu vi, e aí eu vejo assim, pô, é isso, porque a galera tem que buscar o conhecimento, porque tu não sabe, às vezes, e é uma dica assim, sabe, como tu falou agora, o que eu acho, tenta uma coisa diferente, faz com o máximo de qualidade que tu puder, sabe? E o máximo de qualidade, um celular bem feitinho, com uma luz bacana e um microfonezinho de R$12, tu tá... Já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Depois, com dinheiro, a coisa fica um pouco mais fácil, você começa a estruturar. Aí, tenta algo diferente, investe um pouquinho em estrutura e em qualidade. Se tu não colocar um vídeo por dia, ou no mínimo um vídeo por dia, eu tô sendo muito bacana. Porque vamos trabalhar também. Vamos trabalhar. Um videozinho por dia sobre o assunto que tu quiser, uma matériazinha por dia sobre alguma coisa diferente no teu blog, é uma barbada e dá resultado. Dá resultado. A longo prazo dá resultado. Dá muito resultado. Cara, tá aqui um exemplo de que é possível, de que dá resultado. Um cara que, desde o início da carreira dele, vocês viram que se mexeu para fazer alguma coisa. E isso hoje trouxe resultado para ele. Não espera a coisa acontecer e vai para cima. Mas ele já tinha uma bagagem e tal. Mas foi o que ele falou, mesmo tendo a bagagem, ele teve que começar do zero. E se ele começou do zero, você também pode começar do zero. Então é por isso que eu queria
mostrar isso para vocês como aquilo que eu falo às vezes, de que as pessoas não acreditam em mim, que criar uma continha no Instagram, de criar um canal no YouTube, você pode, com constância, como ele falou, ir trabalhando. Né? Você tem que trabalhar, você tem que arregaçar a manga e tem que trabalhar. E o mínimo que vai acontecer é você estar colocando aquilo que você está aprendendo em prática. Se você está hoje na faculdade, você vai estar colocando técnicas em prática de entrevista. Esses dias tu entrevistou um cara da Fox que eu achei muito bacana, contou a história de uma pessoa da Fox, que ela, quando foi ser contratada, isso acontece muito, eu já vi muito chefe fazer isso, cara. Quando foi ser contratada, ela já tinha uma experiência de um portfólio, eu não lembro exatamente o que era, e disseram, esse cara aqui um dia pode fazer ar, ele não era pra ir pro ar, ele era pra ser produtor, e aí contrataram ele porque ele já tinha um pouquinho de experiência. Eu pensei, isso acontece muito, as pessoas não dão bola pra isso. O mínimo que vai acontecer é você já testar suas técnicas e você vai começar a ter um portfólio online. Então, comece, dê o primeiro passo, e aposte no jornalismo. Eu acho que isso que o João está fazendo não é mais o futuro do jornalismo, é o presente que já está caminhando. Nós já estamos vivendo isso, a gente já está vivendo essa alteração da comunicação, essa revolução da comunicação. João, parabéns. Siga com o seu trabalho. Como você falou, que você consiga conquistar todos os seus objetivos. Seja continuando no YouTube, não parando seu trabalho aqui, em uma outra emissora, onde for, mas que você atinja todos os seus objetivos e consiga levar para frente aí. Obrigado. Show de bola, obrigado, até mais, gente. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.